Glória a Deus. Glória. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite para meus amigos. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Mais uma noite, estamos aqui nessa oportunidade que o Senhor nos concedeu para falar um pouco mais da sua graça, seu amor. Agradecer também a Ele por sua bondade, por sua misericórdia, por tudo quanto Ele tem feito por nossas vidas. Deus tem operado, a cada dia nossas vidas, com a sua grandeza e bondade. Não podemos fechar os olhos, para as maravilhas do Senhor. Temos que abrir nossas bocas e contar com alegria as maravilhas que o Senhor tem feito por nossas vidas. Quão grandes coisas tem feito o Todo-Poderoso por nós, Ora, diga Israel, vai ser o pastor. Senhor Jesus, pastor, tudo bem? Bem, graças a Deus, seja bem-vinda. Tá bem? Pai, Senhor Jesus Cristo, irmãos, sejam bem-vindos mais uma noite conosco nessa live. Vamos contar os feitos do Senhor, pastor? Conta aí, irmãos, os feitos do Senhor na sua vida, o que Deus fez hoje na sua vida, se foi coisa boa, ou se Ele deixou para amanhã, só Ele sabe. Aí só Deus sabe, Glória a Deus. Mas para mim foi bom o dia hoje, graças a Deus, aqui muito sol, pastor? Trabalhamos o tempo todo, graças a Deus, bebemos muita água, o sol muito quente, hein? Glória a Deus. Tá, glória, muita preciso. Água, é preciso. Mas o dia foi bom, foi maravilhoso, graças a Deus mesmo. E Deus tem mais. Tem mais para você ainda hoje. Se o dia já foi bom, para a sua vida, para a sua casa, vai ser melhor. Sempre que nós nos colocamos na presença do Senhor, ou sempre que nós invocamos o Senhor, não sairemos, sem resposta, sem vitórias, que o Senhor não despede ninguém de mão vazia, Então, se você vem até o Senhor, certamente Ele tem algo para se entregar a você, meu irmão, minha irmã. É só nós cremos, só nós acreditarmos. Não, em momento algum, devemos, duvidar do poder desse Deus, da grandeza desse Deus, e sabemos que Ele, com a sua grandeza e seu poder, nesta noite tem algo reservado para seu povo. Deus sempre tem algo reservado para o seu povo. Para o seu povo. O povo de Deus é um povo privilegiado, Deus, Ele não esquece dos seus. Deus está sempre trabalhando, pelejando. A Bíblia, a palavra, ela nos mostra isso, nos garante isso, Nós vemos garantia dentro da palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, se chama testamento, Está aqui testado já, registrado ao nosso respeito, irmãos. Nós temos que crer. E quando nós cremos verdadeiramente, recebemos as vitórias da parte do nosso Deus. Pastora, glória a Deus. E a palavra hoje, Ele vai falar aos nossos corações, é de fazer menção. Fazer menção. Tá entendendo? É missão. É menção. Menção do nome do Senhor. Glória a Deus, Fazer menção. Porque a palavra menção quer dizer, é mencionar. Vamos mencionar, vamos falar de algo, Vamos falar de alguma coisa. Muitas pessoas, nos seus projetos, mencionam muitas coisas, Mencionam às vezes o capital que já tem para executar aquele projeto. Outros mencionam que, estou alegre porque eu comprei, uma casa nova e tal, Tô alegre porque eu comprei um carro, uma bicicleta. Do ano, pastor? Glória a Deus. Então as pessoas começam a mencionar, E ali eles depois disso, passa também a confiar nisso, Ali vem também a sua confiança. A confiança das pessoas, muitas das vezes, está naquilo que eles adquirem, Da forma que adquiriu, naquilo que eles têm hoje, eles passam a confiar nessas coisas, E essa confiança, às vezes, leva as pessoas, a sofrer consequência. Essa menção de que estamos falando hoje, aqui o nosso irmão, ele diz assim que ele faz menção do nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, sabido, Porque nós sabemos, amados irmãos, aleluia, que nessa palavra que ele está lendo, ou relatando, louvado seja Deus, acerca do Senhor, ele está dizendo que os outros confiam no quê? Em carro, confia em carro, em cavaleiro, Cavalo, em cavaleiros. Ele confia. Aí eu não vou acrescentar agora, pastor, que não tem ali. Outros confiam na sua riqueza, outros confiam, no seu porte físico. Sabe aqueles valentão? Confiam no seu porte físico, ninguém me encara, E aí, de repente acham que encara, e aí quebra a cara. Aí quebra a cara, Encara, quebra a cara. Então complica, irmãos? A nossa confiança não está nisso. Outros confiam nas suas armas, pastor? Outros, confiam em armas e isso, e ali, e sabem tudo quanto eles têm adquirido, põe em volta de si. Outros se sentem protegidos porque fez isso ou aquilo, ou porque construiu isso ou aquilo, eu estou protegido. Nós temos que entender até que ponto nós estamos protegidos, As coisas às vezes nos dão um respaldo,
nos dá uma sombrazinha, mas não é a nossa segurança, não é a nossa confiança. Não é nisso que nós temos que depositar a nossa confiança. Outros depositam a sua confiança, às vezes, sabe, nos seus ganhos, né, no seu dinheiro. Muitos são os que confiam no dinheiro, né? Eu tenho muito dinheiro, posso fazer o que eu quiser. E aí eles têm, faz menção, chama fazer menção, fazendo menção daquilo que eles têm e daquilo que eles confiam. Mas nós sabemos que tudo isso passa, tudo isso acaba, pastor. Todas essas coisas, elas não são permanentes, né? São coisas que vão acabar, são coisas que vão com o tempo se esvaindo. Às vezes a pessoa, sabe, ela deposita nessas coisas, e ali quando vê essas coisas acabar, aí acabou toda a estrutura da pessoa. Aquela pessoa, ela volta ali a ficar numa situação muito terrível, né? Porque ali ela fala, o que eu vou fazer agora? Né? Se a sua segurança passou, sua segurança acabou, sabe, naquilo que ele confiava, agora já não existe mais. Sabe, o crente, ele tem esse bom hábito, né, pastor? Dizer, se Deus quiser, né? Não é isso? Se Deus quiser, né, amanhã eu vou. Se Deus permitir, quer dizer, faz menção. Sempre ele está mencionando o nome de Deus, colocando esse nome em primeiro lugar em tudo em sua vida. Por isso, nós cristãos, sabe, temos a cada dia vencido nossas batalhas, nossas lutas. A cada dia nós temos, na verdade, não é nem vencido. Nós temos sido vencedores, né, pastor? Sim. Porque quem vence é o Senhor. Quem vence as batalhas, na verdade, é o Senhor de qual fazemos menção. É Ele, na verdade, que vai diante. De quando nós lançamos palavra desse tipo, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor for comigo, né? É como disse ali o Jacó, né? O Jacó, ele tem um sonho, e ele ali, naquele sonho, estava indo, e ali, pastor, ele estava atemorizado, que ele tinha saído da casa do seu pai, estava indo de encontro com os familiares, né, da sua mãe, né, mas ele estava ali meio que sozinho, né, ele olhando em volta de si, se sentia sozinho. E ali diz que ele teve uma visão, mais que depressa ele diz, se o Senhor for comigo, né, aí já faz logo menção e convida, né, faz menção e convida, se o Senhor for comigo nesta minha viagem, e lá eu for bem sucedido, e voltar em paz para a casa dos meus pais, tu serás meu Deus, né, eu, né, ali retribuirei para contigo conforme aquilo que o Senhor me der. Então nós vemos que ele de imediato faz menção. Tinha conhecimento porque o seu pai, como era mesmo o nome do pai de Jacó? O que era? Como é que era, hein? Não. Glória a Deus. Os irmãos sabem o nome do pai de Jacó? Nossa, pai já. Glória a Deus, hein? Deu branco aí, ó. É. Vou dar a dica. Vou dar a dica. A dica é: Jacó não nasceu sozinho, nasceu em dois. Sim, é Raquel e Isaac. É Isaac? Então, muito bem. Se eu voltar em paz para a casa de meu pai, né, ali está falando, louvado a Deus, mencionando com Deus, e Deus ali ouve aquela palavra, gosta do que ele falou, e ali começa então, né, a conduzir a vida de Jacó, conduziu para aquela ida naquele lugar, ajudou ele ali na sua dificuldade, fez ele vencer, né, tornou ele vencedor nas batalhas que ele teve ali naquele lugar, os problemas que ele enfrentou, porque houve problema, né, pastor? Lá ele foi bem recebido a princípio, mas logo apareceu, sabe, alguém ali, né, e começou a colocar dificuldade na vida dele, mas graças a Deus que ele fazia menção do nome do Senhor, qual, né, Isaac já tinha herdado, né, essa herança de Abraão, seu pai, glória a Deus, ali vem, né, Abraão, Isaac e Jacó, esses homens que têm esse compromisso com Deus, que receberam a Deus quando foram chamados, né, para o servir, e ali serviram ao Senhor, e eles tinham consigo, né, em primeiro plano, pastora, o Senhor, fazer menção do nome de Deus, do Senhor. Isso é muito bom, pastora. Nós, como igreja, já tínhamos por obrigação, né, fazer isso, fazer menção do nome do Senhor em todas as coisas, né? Como no deitar, no levantar, no sair, no entrar, tudo temos que fazer menção. Se nós saímos, irmãos, e voltamos, porque o Senhor nos guardou. É Ele quem nos guarda. Se nós vencemos uma batalha ou outra, porque o Senhor venceu por nós a batalha. Porque nós não confiamos nem em carro, nem em cavaleiro, nem em armas, nem sabe, em exército. Nós confiamos no Senhor. Ele está dizendo sobre isso. Essa palavra menciona sobre isso. Porque as pessoas confiavam, pastor, como Faraó, por exemplo. Faraó confiava, diz a palavra de Deus, no seu exército. E ele desafiou o Deus de Israel
quando chegou naquela situação do mar. A pastora lembra muito bem, né, pastora? Que ali, sabe, Moisés entra no Egito a mando de Deus, retorna ao Egito a mando de Deus, para resgatar o seu povo, né? Israel, que estava ali, aprisionada já há muito tempo, foi ao convite de José, mas José partindo, né? Ali o outro faraó aprisionou Israel, não dando liberdade, tornando eles escravos. E a palavra de Deus vai dizer que Deus chama então ali Moisés para tornar ao Egito, para libertar o seu povo que ali estava. Muito bem. E esse faraó não respeitava Deus. Se tinha alguém que ele não respeitava, porque ele se considerava um Deus. Os faraó, né, todos eles eram Deus, né? Era adorado e venerado como Deus por sua nação. O Deus dali era faraó. Então o nome de outro Deus ali era nada, né? Diante daquela nação era nada. E ali faraó, acreditando que ele era Deus, inverteu as letras, de letra maior, que é o do nosso Deus, para Deus faraó, que é a letra menor, D. Glória a Deus, né? Inverteu as então nós vemos, né, que faraó não conhecia o outro Deus, ele era o Deus, né? E ali ele falava como Deus, ele agia como Deus, tudo ali era faraó, ele era Deus. Então quando Moisés chega ali e aí diz, olha, o nosso Deus, e foi com educação, né? Está pedindo para você liberar o seu povo. Deus faz um pedido primeiro, né? Para que ele possa ir adorar. Ele ignorou quem é o Deus de Israel para que eu possa obedecer. Né? Ali fez, né, uma chocarrice desse Deus. E ali houve-se um diálogo por muito tempo. Ele foi conversando, Moisés foi conversando com ele. Ali, sabe, pastora? Tentando resolver o negócio numa boa, né? Deus sempre dá oportunidade para o homem. Deus nunca quer ver, sabe, a ruína do homem. Deus nunca quer a destruição do homem, ainda que seja um homem ímpio, ainda que seja, né, um homem que não serve a ele. Deus não quer a destruição dessas pessoas. Deus não quer que ninguém morra. Na verdade, Deus quer que todos se salvem, né? E ali a palavra vai dizendo que ele não aceitou de forma alguma. Até que por fim houve uma praga muito forte. Não vou entrar na mencionar as coisas a situação das pragas, mas houve uma praga muito forte, que foi a última, que matou os primogênitos, né? E ali ele se quebrantou. Passou a ter medo, né? Na verdade, ele tem medo por um momento desse Deus. O povo se atemoriza de tal forma que ali ele libera o povo de Deus que vai partir, dali sair do meio deles. Eles queriam que ele saísse mesmo do meio dele agora, porque o negócio ficou muito tenso para eles. Mas a palavra diz que momentos depois, quando ele cai no seu... quando ele se endeusa de novo, quando ele se endeusou de novo, irmãos, ele diz, espera aí, o que eu estou fazendo? Eu sou Deus nesse negócio. Espera aí, vamos buscar nossos escravos. E ali preparou todo o seu exército. E eram muitos carros, né? E aqueles cavaleiros, aqueles carros, suas armas, prepara tudo e partiu de encontro a Israel. O salmista, certamente, ele está citando esta palavra, pastora, pensando nisso, olhando para o que Deus tinha feito lá no passado, né, com os seus pais, né? Porque da lista estava vindo Jacó, né? Era Jacó que estava ali com a igreja, foi Jacó que entrou ali com a sua igreja, 75 pessoas, que entrou naquele dia ali a convite de José. Então aqui nós vemos que Davi está fazendo menção de Jacó, né? Dizendo assim, você não deu a palavra? Ele falando, pastor, assim, eu acredito que ele faz menção, disse assim, né? Uns confiam em carro e outros confiam em cavaleiros, mas eu faço menção, o nosso, né? É Salmo de número 20, versículo de número 7. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Então preste bem atenção que ali, voltando ao comentário que eu estava fazendo, pastora, sobre o povo ali, diz a palavra de Deus que o faraó se endeusa novamente agora, perdeu o temor e o medo, e se endeusou e partiu de encontro do povo de Deus para destruí-los todos. Pegou todo o seu exército, todos os seus carros, todos os seus cavaleiros, sabe, ali partiram de encontro. E a palavra de Deus diz que quando chega diante do mar, o povo está parado e está vindo o faraó. Glória a Deus. Aí o povo começa a pressionar a Moisés, e Moisés faz o quê? Menção do nome do Senhor. Moisés vai ali e faz menção do nome do Senhor, invoca o nome do seu Deus, e Deus até diz, por que clamas a mim, Moisés? Né? Moisés já estava com todo o poder, pastor. Já estava com toda a autoridade para entrar lá, tirar o povo. Ele estava com todas as ferramentas. Mas mesmo assim, ele fazia questão de fazer menção do nome do Senhor. E a palavra diz que ele faz menção do nome do Senhor, e o Senhor então diz, toca nas águas, né? Que as águas vão se abrir. E ali a palavra de Deus que ele toca nas águas, e as águas se abrem, o povo de Deus passa seco, né? Sim.
passa ali seu povo, passa ali suas crias, passa, todo mundo consegue passar muito bem. Mas diz que quando o faraó ele chega ali e vê aquele povo passando pelo mar, e ele se lança para dentro do mar com seus carros e seus cavaleiros, e começou a acontecer o que, pastora? Se o carro atolava, e o carro enganchava, e não ia para frente, amarrou tudo, sabe? Aqueles carros fortes, cavalo forte, mas não conseguia passar. E eles, um povo de Deus tão frágil, pequeno, com as suas carruagenzinhas, passaram ali, porque a confiança deles não estava naquilo que eles estavam levando, não estava mais, irmãos, nos cavalos, na verdade, não estava no poder bélico da guerra. A confiança daquele povo estava puramente no nome do Senhor. Diz que ali começaram, eles se atrapalharam todo ali, e não passaram por aquele lugar, até que o povo terminou de passar e o mar se fechou. E ali, tanto o carro como cavaleiros pereceu. Mas aqueles que fizeram menção do Senhor saíram do outro lado e cantou o hino da vitória. Eita, olha o poder! Cantou o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória, meu irmão. Se você crê no nome desse Deus, se você faz menção do nome desse Deus em todo instante. Eu sei que tem dias que são difíceis, tem momentos que são de muita luta, que as pessoas, pastora, sabe, elas chegam a ficar fracas, né? Dentro das batalhas. Mas eu quero dizer, essa batalha ainda, amados irmãos, ainda que você tenha, sabe, ter se sentido fraco na batalha, ter se sentido de alguma forma ali, sabe, abatido, não desista, continue fazendo menção do nome do Senhor, que o Senhor certamente, Ele vai ali operar e agir por você, para que você saia mais que vitorioso. É bem claro a palavra aqui, que nós sabemos que não foi fácil para Moisés, né? Não. Chegar diante de Faraó, não foi uma vez só, pastora, foi muitas vezes, cerca de 12 vezes, ele vai diante de Faraó, para ali, né, se reunir com aquele homem e comentar com aquele homem sobre a situação, ou sobre ali a missão que ele foi fazer naquele lugar, por que ele estava ali de volta. Mas aquele homem, em todas zombou dele, em todas não deu crédito, mesmo vindo aquelas pragas sobre ele não deu crédito a Moisés. Eu sei que não foi fácil para Moisés, mas Moisés não desistiu. Moisés permaneceu, mesmo ali sendo às vezes humilhado por Faraó, né, com as suas palavras, com a exaltação dele. Ele não teve medo, não temeu ali, e continuou fazendo menção do nome do Senhor dos Exércitos. Por isso, amados irmãos, nós contemplamos tão grande vitória na vida deste homem. Quando o salmista aqui, pastora, ele começa a falar então esse assunto, ele tá olhando para essas batalhas que era invencível a Deus. O Senhor batalhou, né? Porque o Senhor, verdadeiramente, irmãos, Ele peleja nossas batalhas, nossas guerras. Por isso o salmista está dizendo aqui, uns confiam em carro e outros confiam em cavaleiro, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então fazer menção, quer dizer, em tudo, irmãos, como estava dizendo no princípio, nós temos que, em primeiro lugar, Deus, né? Deus, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, sabe, eu estou buscando, se Deus permitir, não é assim? Sim. Então, tudo, irmãos, é fazer menção. Em tudo quanto vamos fazer, temos que fazer menção do nome do Senhor. Porque se o Senhor toma a frente, pastora, se nós colocamos Deus na frente, antes de nossos projetos, antes de nossas vidas, antes de nossa ida, antes de nossa volta, se nós colocarmos Deus na frente, fazer menção do nome do Senhor, Ele não vai esquecer disso. Quer dizer, Ele vai olhar para mim, para você, meu irmão, vai dizer assim, poxa, esse irmão quer ir em tal lugar, mas ele me convidou. Né? Esse meu filho quer ir em tal lugar, mas ele está me convidando. Ele falou, olha, Senhor, vai comigo. Olha, Senhor, se o Senhor quiser. Então isso é muito bom. Deus, quando nós fazemos essa menção, que é um convite, invocamos ao nosso Deus, Deus de modo algum, pastora, vai ignorar isso. Porque a própria palavra nos ensina, nos instrui, né? Nos doutrina a fazer isso, a fazer menção do nome do Senhor, a colocar Ele em primeiro plano, né, de nossas vidas. Direcionando isso, e nós passamos a contemplar, quando nós passamos a ter isso por doutrina, ensinamento, nós deitamos e dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustenta. Na verdade, o salmista, ele fazia isso direitinho, pastora. Essa menção ao nome do Senhor direitinho. Você não vê nenhum salmo, nenhuma dos seus relatos, nenhuma das suas conversas, sem que Deus não esteja em primeiro plano. Deus está sempre no primeiro plano na vida deste homem. Aí as pessoas costumam dizer, o salmista foi o homem mais abençoado, foi o homem mais rico da história, foi o reino mais rico da história da Bíblia. Louvado seja Deus. Alguns atribuem a Salomão porque ele foi muito sábio,
Mas, irmãos, Salomão já herdou um legado muito grande, né, pastora? Grande, é. Salomão não começou do zero. É. Então a riqueza foi transferida, né? A riqueza já vem de transferência. Deus, né, já tinha abençoado o seu pai Davi e houve-se uma transferência daquele legado todo para Eita, meu nome, pastor, acabei de falar. Glória a Deus, Salomão. Aquele legado é transferido todo para Salomão, e ali ele, com a sua sabedoria, soube administrar e fez aquilo se multiplicar. Houve-se um crescimento daquilo que já existia. Ele não pegou do zero. O salmista é um sujeito que sai do zero, pastor. Saiu da onde? Digamos assim, do curral. Ele sai do curral para o trono. Já pensou? É brincadeira. Aí vem Salomão, Mas pega tudo fácil. já pegou, pronto, ele pega um legado, ele herda uma coroa, né? O salmista não. O salmista, ele desde lá do pasto, desde do curral, pastora, que ele já fazia menção do nome do Senhor, né? Eu acredito que o Salmo 23, ele faz esse salmo quando ele está lá, pastoreando as ovelhas. Sim. Porque é que ele se refere, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como ele era pastor de ovelha, eu imagino que ele ali, né? Ele começa a imaginar como ele cuidava das ovelhas ali do seu pai, e assim olhava para Deus e via como Deus cuidava dele. Assim o Senhor é o meu pastor, como eu sou pastor dessas ovelhas. Aí uma tradução aqui, irmãos, eu estou colocando para você, né? Assim, uma ilustração, né? Que ele possa ter. Como eu sou pastor dessas ovelhas, e guardo e luto, eu mato o urso por ela, eu mato o leão por causa dessas ovelhas, eu espanto as águias para não apanhar os filhotes das ovelhas. Eu imagino ele pensando, isso assim é o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o nosso pastor, é Ele que nos guarda do maligno, é Ele que sustenta nossas vidas, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos conduz pelas águas tranquilas, né? E aí imagino que esse salmo ele está olhando para a sua experiência de vida e recitando esse salmo a Deus, né? Então nós vemos dentro dali dele, mas voltando aqui ao texto que nós estávamos para dar um entendimento claro, pastor, ele sai do curral e senta como rei, né, numa cadeira de rei, e recebe uma coroa de rei. Mas isso não foi porque ele era bonitinho, não, loiro não. Isso foi porque ele fazia menção do nome do Senhor. Desde que naquela época, né, a sua família talvez não tivesse tanto contato, eu não sei como era a vida dos pais deles, né, para com Deus, mas certamente, né, buscava de alguma forma, porque ali os homens tinham esse hábito de buscar a Deus, mas os seus irmãos, nós vemos que tinha algumas situações que não era, né, assim tão ligada a Deus, né? Conhecia, sabia deste Deus, talvez até buscasse sua proteção, mas não o temia, não fazia menção. Deus não era o primeiro plano, Deus não era, sabe, o primeiro lugar na vida de muitos deles, mas na vida deste homem, Deus era primeiro lugar. Glória a Deus. Primeiro Deus, fazia menção de Deus. Ele fazia esta menção, quer dizer, se o Senhor for comigo, eu irei. Foi isso que Moisés disse? Quando Deus chama, ele diz, se o Senhor for comigo, eu irei. Senão, esse povo aqui deixa que me acontecer. O povo é teu. O povo é teu. Nós vemos que as pessoas, sabe, que estão com Deus, eles têm essa preocupação. Por isso, os nomes deles estão aqui hoje, pastor, como história. Muitos outros homens Deus chamou, que não tem história alguma na Bíblia, né? São astros apagados, né? São astros que não resplandeceu e ficaram apagados na história. Você vê que tem relatos, até mesmo dentro dos próprios apóstolos, né? Tem apóstolos que não tem relato, por exemplo, né? Pessoas que foram chamadas que não houve um relato. Alguns se destacaram, né? Teve alguns ali entre eles, alguns se destacam, né, fortemente, mas outros, né, você vê que não há aquele legado, não há ali, porque certamente não estava vivendo como a palavra está dizendo. Aonde está a nossa confiança? De que fazemos menção? Muitas vezes nós fazemos menção em nós mesmos. Assim, eu posso, eu sei, eu vou fazer, não é isso? Eu tenho, sabe? Eu conquistei, é meu, né? E aí a pessoa começa a fazer essa menção, aí fica igual um faraó, endeusado. Eita. As pessoas se endeusam, né? Deus. Porque é o eu, não é isso? O eu. Mas quem é o eu aqui na história da Bíblia? Só ele. O eu sou. Né? Só o eu sou. Só ele é. O eu sou. E fora de Pastor, a palavra o eu sou, ele está traduzindo. Só ele é. Só ele é o eu sou. Os outros não são eu sou, né? Os outros, amados irmãos, né? Os outros seres não são eu sou. Quando nós sabemos que só o Senhor é Deus. E quando nós achamos que somos ou podemos alguma coisa, nós ficamos, pastora, aqui, né, com a nossa confiança
depositada como Faraó tinha certeza que naquele dia ele ia destruir. Ele não saiu para destruir mesmo, saiu ali para fazer uma destruição sobre o povo de Deus, confiando no seu poder, como muitos e muitos exércitos, né, investiram contra a vida do próprio salmista, né? E ali todos foram abatidos, todos caíram por terra. Por quê? Porque em todas as suas batalhas, em todo o seu viver, ele não fazia nada sem a consulta do nome do Senhor. Não é verdade? Sim. Quando as pessoas, e a pastora, né, fala, pastora, né, aquele assunto que disse que ele era segundo o coração de Deus, né? Salmista. É? Ele era segundo o coração de Deus. Isso quer dizer o quê? Ele era segundo a sua palavra, né? Aquilo que Deus falava. Primeiro Deus, ele era o segundo. Primeiro Deus, ele é segundo, irmãos. Era segundo o que Deus dizia. Primeiro ele invocava o Senhor, e se o Senhor dissesse alguma coisa, aí então ele fazia. Se Deus não dissesse, sabe, o que Deus dissesse, ele obedecia. Se era sim, era sim. Se era não, era não. Por isso era segundo o coração. Ele era a segunda pessoa, nunca quis ser a primeira. Nunca queira ser a primeira. Nós não somos o primeiro, nós não somos a primeira, nós não somos o melhor, nós não vamos ser o melhor, nós não somos o mais forte, nós não somos o inteligente, nós não somos isso, não. É ele que é, o eu sou é que é. E é isso que nós temos que entender. Se você, amados irmãos, está de pé ou cai, está entendendo? Só o Senhor tem o poder para nos levantar. Até disso, às vezes as pessoas, pastora, as pessoas dizem, poxa, eu caí, depois me levantei. Não é nem isso, você não consegue. Quando você cai, se o Senhor te levantar, você fica prostrado, não é verdade? Ele disse, você vê que o próprio salmista disse assim, que ainda que nós caímos, não ficamos prostrados. Mas ele estava fazendo menção do nome do Senhor, porque o Senhor nos levanta, Ele nos sustenta. Sim. Mas as pessoas acreditam que elas têm essa força, pastor. Elas têm isso nelas, sabe? Que elas se sustentam, sabe? A minha oração me sustenta, o meu jejum me sustenta, sabe? A minha vida consagrada me sustenta. Nada disso nos sustenta, irmãos, se não era o Senhor. É o Senhor que nos sustenta. Tudo isso faz parte da vida do cristão, tudo isso faz parte da sua vida, da minha vida, mas não é nisso que nós temos que confiar. Tem pessoas que confiam nisso, pastora. Confia. Eles põem a confiança nisso e muitos sofrem. Tem muitas pessoas que têm sofrido. Está sofrendo porque elas confiam. Confia em suas próprias orações, confia em seus próprios jejuns. Chega a um grau de santidade que elas nem precisam mais fazer menção do nome do Senhor, porque elas já se tornaram santas a tal ponto, e elas começam a se endeusar. Elas começam a ser, sabe, tomar posição de endeusamento, né? E aí muitos são os que caem por terra, que não perseveram, que não subsistem, sabe? É quando vem lutas verdadeiras mesmo, aí Deus fala, tu é Deus mesmo? Tu tá indo, pera que eu vou soltar vou deixar passar aqui um pouquinho dessa batalha. Aí o camarada se esborracha todinho, se esbagaça todo, esse fulano se esbagaçou todinho, sabe por que não? Porque queria ser Deus. Não fez dimensão do nome do Senhor para enfrentar os seus inimigos, para enfrentar as suas lutas, as suas pelejas, pastora. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e isso é bastante. Tem pessoas que chegam a criar coisas para combater, sabe, as suas batalhas. Mas não adianta você criar estratégia, não adianta você criar, sabe, amuleto para querer combater, louvado seja Deus, alguma coisa não, porque só o Senhor é quem combate. Aleluia. É Ele quem combate. Por isso a palavra está dizendo, uns confiam em carro e outros confiam em cavaleiros, em cavalo, né? E também nos carros. Porque os carros, pastora, os carros é aqueles que o cavalo puxa, e os cavaleiros são os que conduzem. Essa palavra ela não está toda completa, mas ela se traduz assim: carro, cavalo e cavaleiro. Tem que haver esses três elementos. As pessoas confiavam muito nisso, né? E ele disse, mas nós não, nós fazemos menção do nome do Senhor, porque é Ele que verdadeiramente nos guarda. É Ele verdadeiramente que pelejou, sabe, por Jacó, quando estava atravessando o mar. Verdadeiramente foi Ele que abateu as nações diante do seu povo quando entrou no deserto para possuir Canaã. Em todas as batalhas, foi Ele quem pelejou, foi Ele quem entrou na batalha, foi Ele que venceu as pelejas, foi Ele que abriu o Jordão para o povo passar em terra seca. Mais uma vez, pastora, Deus abre o Jordão no momento que o Jordão estava, sabe, super
super cheio, que as águas batiam nas bordas. Não, as águas estavam transbordando pelas faces. E ali o sacerdote toca os pés nas águas, as águas se abrem e o povo atravessa para o outro lado, em terra seca, naquele rio bravo, forte, né? A gente vê porque rio ele é corrente, né? Está empurrando e Deus consegue parar aquela água ali para seu povo passar, porque o eu sou pôs sua mão ali, pastora, e deixou o povo passar em terra seca. Deus abate Jericó para o povo passar. Deus vai abatendo os reis dali por diante e vai abatendo todos os reis até que o povo entra na terra prometida, porque verdadeiramente aquele povo estava fazendo menção. Moisés fazia menção do nome do Senhor, Josué, seu sucessor, fazia menção do nome do Senhor. Por isso eles chegaram e herdaram a terra. Quando lá na terra muitos pararam de fazer menção do nome do Senhor, tempos depois, pastora, voltaram a ser escravos. Quando eles já estavam na terra, possuindo a terra, produzindo disso, Israel cresceu, prosperou, não é isso? Prosperou, criou as suas vindes, né? E ali prosperou, e aí fizeram, né? Esqueceram do seu Deus, né? É como que alguém comeu as uvas verdes e embotaram os seus dentes. Esqueceram do seu Deus e começaram a criar seus próprios deuses. E ali o que aconteceu de novo? A pastora sabe? Deus agora permite aquele povo ser arrancado da terra prometida e começaram a se tornar escravos de novo. Passaram a ser escravizados novamente, sabe? Por um bom tempo. Foram escravizados até a época do salmista Davi. Só no salmista Davi que aí o povo verdadeiramente teve uma liberdade e durante seu reino o povo jamais foi escravizado. Michele de Lima Nobre, filha linda, beijo no coração, Deus abençoe. Somente ali eles tiveram agora, depois de Moisés e de Josué, que eles entram na terra, mas com o tempo tornam-se escravos, e só em Davi, pastora, muitos tempos depois que eles vão conhecer o que é a liberdade de novo. Porque apareceu alguém agora que não confiava nem em carro e nem em cavaleiro, mas começou novamente a fazer menção dos seus exércitos. O legado de Davi foi que que deixa para o Salomão, seu filho, foi a coroa, já ganha, né? Já era da descendência, já ele já tinha ganhado, e agora sua descendência ia reinar, né? Até Davi, né? Veja que Salomão, ele já se corrompe, e ali o legado já foi quebrado, né? Pós Salomão, ele já se dividiu em 4, né? Então veja assim, deixamos legado para nossos filhos, claro. Nossos filhos ouvindo a minha trajetória de vida, ouvindo sua trajetória de vida, e aquilo que eles ouvem de nós, eles aprendem. E se eles aprender o que nós estamos falando, né, e aplicar nas suas vidas, nos seus corações, eles vão ter um legado de fé. Vai ter um Deus todo-poderoso em suas vidas, ao qual receberam, né, através da sua vida, daquilo que você falou e ensinou. Então eles também serão abençoados. Diz que as bênçãos do Senhor, né, ela visita até 1000 gerações do justo, né? Se você for uma mulher justa, se nós formos justos aqui, então os nossos filhos serão visitados. O legado é que nossos filhos serão visitados até 1000 gerações. Deus vai estar visitando ali, querendo fazer bem a eles, né? Se eles abrirem o coração e permitir, serão abençoados. Em nome de Jesus. Pastora, a palavra está boa, mas a hora está indo, né? Glória a Deus. Sim. Os irmãos estão entenderam aí? Sim. Glória a Deus. É assim, meus irmãos, fazer menção do nome do Senhor. Então nós, como eu estava para me concluir e fechar para os irmãos entender, então o povo de Deus entrou, herdou a terra, anos depois eles se corrompem, começa ali, né, uma corrupção, e eles começam ali então, verdadeiramente a criar outros deuses, perder a fé no Deus do Senhor. Já não mais fazia menção, pastora, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles perdem já esse contato e aí tornaram a ser escravos, né? E foram escravos por muito tempo, até que Davi vem, e ali, Davi agora que conhecia Deus, né, o próprio Saul não conseguiu libertar Israel, né? Foi chamado, sofreu, não passou, terminou se matando, tirando sua vida, né? A decepção foi grande e não conseguiu, porque ele também não fez menção do nome do Senhor. Ele começou e logo se corrompeu, né? Olha, se endeusou, né? Porque era aclamado pelo povo, logo subiu a si ali, eu sou o rei, ninguém mais pode, né? Depois de mim, e ali terminou se tornando Deus. E Deus deixou então ele agir como sendo ele seu próprio Deus, e não foi possível ele, com o poder do Deus dele mesmo, sendo ele vencer as batalhas. Mas havia esse menino aqui, na época, esse rapaz, qual Deus tinha chamado, e esse era aquele que Deus era primeiro e ele era segundo, né? Andava segundo o coração de Deus primeiro que Deus falava, e depois ele agia.
né? Só fazia segundo o coração de Deus. É isso que a palavra está dizendo, mano. Você tem Né? que esperar Deus falar, né? E agir segundo o coração de Deus. Se quiser segundo a mudar vontade. segundo o coração de Deus, tem que esperar Deus falar. Então, Coisa... Esse versículo aí, Deus primeiro, salmista Deus segundo. primeiro. Quer dizer, tá entendendo? Você entendeu? A tradução do Eu versículo? primeiro e eu segunda. Você segundo. Deus primeiro, eu segundo. Deus primeiro, É bom, você é segundo. Tá entendendo? É bom. Esse é o versículo que diz: andava segundo o coração. Ele não era a primeira pessoa, era a segunda pessoa. O primeiro coração que falava era Deus. Então o coração que Deus falasse, dissesse para ele fazia. Senão fazia. Então ele fazia menção, ele esperava isso acontecer para poder fazer. Por isso venceu. Por isso é vencedor. E ele aqui está declarando abertamente. Uns confiam em carro, e outros em cavalos, e outros em cavaleiros. Mas eu confio no Senhor. Nós confiamos, ele faz menção ao povo. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. É nesse que nós confiamos. Então é nesse que tem que estar a nossa confiança. Em Deus todos os dias, irmãos. Nunca olhe para ninguém e possa ali depositar a sua confiança. Não. Né? Olhe somente para o Senhor e sede salvo, porque Ele é o nosso alvo. Olheis para cima. Eu vou orar por você. Aleluia, meu Deus. Pastora, ora, pastora, pelos irmãos hoje. A senhora ficou muito quieta hoje. Ora. Fiquei quieta não, pastor. Ora, pastora. Ora, pastora. Abençoe meus irmãos. Oh, Deus glorioso, seus Santo lares, Pai de suas misericórdia. famílias. Exaltado e glorificado é esse teu santo nome, Senhor. Nesta noite, Glórias. nós te agradecemos por estarmos aprendendo nesta noite. Mais Sim, uma meu vez, Deus. meu Senhor. As tuas instruções, ó Pai, têm sido fiéis Bendito aos seja o nossos teu nome, corações. Jesus. Estamos aqui, ó Pai, queremos Graças nós fazer te damos, menção Pai do teu querido. nome todos os dias, Deus meu poderoso. Senhor. Queremos, ó Pai, andar segundo Meu o teu Deus. coração. Que o Senhor, ó Pai, a Nos cada ajude, dia possa Senhor, nos guiar e nos a instruir, fazer Senhor, menção para do que teu nome, Senhor, possamos, todos ó os Pai, dias. fazer isso todos os dias, Não deixa, Pai, todos os momentos. nós tomarmos Deus, em nome iniciativa do Senhor nossas Jesus próprias, Cristo. não, Senhor. Nos ajude, Senhor, a Tudo seja a tua esperar, meu vontade. Pai. Primeiro o Senhor Segundo o mandar teu para querer, depois Senhor. agirmos, Deixa Pai, eu deixar para que o seu nome assim esta possa ser família, mencionado em na nome vida de Jesus deste homem, Cristo. desta mulher, E as tuas mãos poderosas desta casa, nessa Senhor. noite, Deus, em nome de Grande Jesus Cristo, Deus, Pai, abençoando Pai a cada amado. um dos nossos Pai, irmãos tua mão que estão santa, presentes, poderosa, ó Pai, Senhor. conosco, Pai, nessa Ajudando a noite, cada a live, Senhor. Deus E até mesmo aqueles poderoso, que hão de ouvir manifesta depois, a tua Senhor, graça que as tuas mãos salvadora, poderosas, Senhor, nesta possam se noite. manifestar, Vai trazendo salvando, salvação, Pai, libertação, a vida cura deste homem, sobre cada salvando a vida vida, desta Senhor, mulher, que tem deste ouvido a familiar, tua palavra, Senhor, que deste a tua meu irmão, palavra Senhor. venha, ó Pai, Toma na quebrando, tua Senhor, mão, todos os lados, nesta todos os noite, vai impedimentos, quebrantando, todas as barreiras, os Senhor. obstáculos, Traga, ó Pai, Senhor, arrebentando as pelo correntes, teu abrindo poder, cadeado, cura, para que essa libertação vida possa ser da posta alma, em do liberdade, espírito, em nome do Senhor do Jesus teu Cristo, povo, Pai. em nome de Oh, Jesus. Deus glorioso, poderoso, Pai querido, esta Deus noite, salva os soberano. nossos parentes, aqueles que ainda não Grandioso estão Deus, salvos, salva os maravilhoso nossos vizinhos, nossos Senhor, amigos, Pai salva, eterno. Pai, aqueles das nossas Bendito famílias. seja o teu nome, Aleluia, meu Deus, que Senhor, também tudo ainda pode. não são salvos, Meu que eles Deus, também vai de possam vir bom, fazer vai de menção bom do nome agora, do Senhor, que eles Pai também possam vir querido, confiar opera no Senhor, a ó grandeza Pai, do mediante teu a poder, Pai, palavra, opera Senhor, nesta que é noite. liberada sobre as Bendito, suas soberano vidas, e e ao poderoso ouvir, Pai, Senhor. eles também Nós possam, confiamos, Pai, no trazer, Senhor. Pai, diante Por isso de ti estamos um aqui nesta arrependimento, noite. Este meu Senhor, irmão, e esta se minha irmã, Pai, converter a uma ali, palavra tão ela está gloriosa esperando como tão essa, somente e tem pelo esse Senhor. poder, ó Ela Pai, tem esta de salvar, de confiança, libertar, Pai. Nesta Pai, noite de nós pôr uma entregamos vida diante do diante Senhor de e ti, meu saber Senhor, que a nossa força que ela vida, tem é Pai do querido, Senhor, ó Deus Pai. meu. Oh, Deus Deus fiel e santo, vai fazendo o teu querer, a tua meu, vontade nesta Deus noite. meu, Sobre, Pai Pai, de todas as misericórdia, vidas que são Senhor, ouvintes desta palavra, meu Deus. Pai. Em nome do Pelo Senhor teu Jesus poder, Cristo, que essa Pai. palavra alcance, meu Pai, a Senhor, cada um, dos quatro cantos da Pai, terra, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. E que cada uma vida possa ter uma noite renovadora de sono. Uma noite, ó Pai, guardada pelas tuas mãos poderosas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um, ó Pai, segundo a necessidade, possa ser alcançado, Senhor, pelas tuas mãos poderosas em nome do Senhor Jesus Cristo. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós entregamos a Ti, ó Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus. E que todos, Pai, venham ser abençoados em nome de Senhor Jesus. Jesus, graças à vida e nos permitiram amanhã, às 22 horas, estaremos aqui para mais um bate-papo, né? Bate-papo santo, né, pastor? Santo. A palavra segundo a vontade de Deus, hein? É gostoso, É. né? Com distração, com Segundo a vontade de sorriso, Deus. Que com Deus abençoe. testemunho, né? Verdade. Com menção do Senhor. Glória. A gente vai fazendo tudo aos verdade. pouquinhos, né? Então que Deus E os abençoe irmãos sua vai nos casa. ajudando, né, pastor? É verdade. Sua casa, sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Tenha uma boa noite de descanso, de sono. abençoe a Que Deus te dê uma todos. noite de sono reparadora. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus, A Senhor, paz do Senhor abençoado. Jesus. Paz, Senhor Um beijo Jesus. no coração. Deus abençoe. Pastora, Bom, paz do paz, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Beijo no Eu coração. também, Deus abençoe, pastor. Glória Beijo a no Deus. coração.